palavra nesse momento, em nome do Partido dos Trabalhadores, para o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que dividirá o tempo com o deputado Domingos Dutra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, a vida, dom de Deus neste planeta azul, é antes de tudo o consumo de energia. A fome é o seu contrário, é o outro nome da morte. E nada é mais humilhante e mais degradante do que morrer de fome. Uma tradição entoada pelos cristãos, uma fala de Jesus que ultrapassa cada um de nós, nos diz que onde está um irmão com fome, eu estou com fome nele. Outras crenças proclamam valores com o mesmo teor. A fome de qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, é um assinte e uma vergonha para cada um de nós. O Brasil tem enfrentado a fome com obstinação, mas o governo federal reconhece que ainda mais de 16 milhões de pessoas que vivem miseravelmente e não têm segurança alimentar. A superação desta situação é uma vontade motriz desse governo. Sua solução sustentável vai além dos programas de transferência de renda e exige mais e melhores postos de trabalho na agricultura familiar, no agronegócio, na indústria, no setor de serviço e nos serviços públicos. No mundo, órgãos multilaterais falam de mais de 1 bilhão de famintos. Não poderia haver notícia pior. A fome é a pior das notícias, porque é fenômeno que persiste num tempo em que a humanidade domina ferramentas das mais sofisticadas tecnologias. A humanidade que avança pelo espaço cósmico, vasculhando os confins do universo e do tempo, que mergulha no nanoespaços do corpo humano, com câmeras e chips, para manter a vida e subjugar a doença, é a mesma humanidade que convive e é complacente com a fome de muitos. O enfrentamento à fome é desafio complexo que exige não só vontade, mas muita engenhosidade humana. Debelar a fome requer a confluência de uma série de capacidades, de instituições, de vontades e de valores em escala global. O mercado, invenção humana, muito anterior ao capitalismo, invenção que mobiliza os indivíduos, que suscita empreendimentos e que redesenha a geografia do mundo, é peça fundamental para uma solução duradoura contra a fome nos marcos da contemporaneidade. Mas o mercado não é sensível à fome. O mercado só entra onde há consumidores com poder de compra, onde há chance de lucros. A fome endêmica da África, na Ásia e na América Latina permanece ao longo do mercado capitalista. A superação da fome também depende da ciência. E conhecimento científico há mais do que o suficiente, com toda uma tecnologia para produzir alimentos, para transformá-los, para transportá-los, mas a ciência em si não é suficiente. Sem vontade política internacional, a ciência continuará agenciada pelas minorias poderosas e usufruída pelas maiorias incluídas nos circuitos do capitalismo, mas não resgatará a dignidade de centenas de milhões de excluídos. A solução para extirpar a fome, vergonha mundial, depende necessariamente de vontade política da sociedade planetária, principalmente das decisões políticas das grandes potências e das potências emergentes. Mas não há vontade política transnacional contra a fome no mundo. As grandes decisões políticas estão concentradas nas mãos de uma minoria. A maior parte das energias políticas está voltada para as crises do capitalismo
e para o combate ao terrorismo. A fome nem sempre comove as principais autoridades políticas do mundo. O mercado, a ciência, a política são dimensões imprescindíveis para a vitória da humanidade sobre a fome. Mas a fome nos interpela, antes de tudo, como uma questão ética e moral. E é como um desafio, acima de tudo, ético-moral, que a fome deve ser encarada, para que o mercado não submeta a economia e a ciência em função dos seus exclusivos interesses, para que a política não seja um fim em si mesmo, nem um mero instrumento de mercado, mas um conjunto de relações de poder que priorize o bem-estar de cada pessoa e de todas as coletividades. Para concluir, senhor presidente, o último parágrafo. A humanidade é uma categoria muito genérica para sensibilizar com a fome a partir de um lugar coletivo. A humanidade é um coletivo muito amplo para se sentir interpelada em seu conjunto. A humanidade não se sente ferida quando um ser humano está ferido e desumanizado. As pessoas, sim, é que são sensíveis. As iniciativas brotam das pessoas que, num passo seguinte, formam uma minoria comprometida e organizada com a causa. Essas minorias, presidente, precisam gritar aos ouvidos das maiorias, gritar como um desacato às potências mundiais e aos poderes multilaterais que a fome é o maior inimigo do nosso tempo. Era isso, presidente, senhora presidente, que eu gostaria de colocar neste momento em que eu uso da palavra da comunicação parlamentar. Obrigada, deputado Luiz Couto, pelas sábias palavras, para que possamos todos fazer um grande coro que se transformar numa grande sinfonia contra toda a forma de violação aos direitos e particularmente a fome que destrói a condição humana. Passo a palavra por comunicações parlamentares por um período de 10 minutos, representando o PMDB, para o deputado Wilson Filho.